Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem comigo também, graças a Deus, né? Então olha só, hoje a gente vai falar aí ainda um pouquinho mais, né, sobre as qualidades que o professor precisa ter, né? Então, competências gerais dos docentes, né? O que se espera aí dos professores, não é? Nós estamos aí no item 2, né? E aí eu vou ler aqui rapidinho para a gente iniciar. Antes de ler, eu quero dizer o seguinte, olha, no último vídeo ontem eu falei que o nosso curso preparatório para professores, né? Agora desse concurso que vai ter 2023, nós estaríamos encerrando essa semana. Porém, vai ter aí a inscrição, não encerrou ontem, a inscrição foi prorrogada até o dia 27. Então, como a inscrição foi prorrogada, nós vamos prorrogar também, mas não será por muito tempo, tá bom? Então, vagas limitadas aí para o nosso curso preparatório para o concurso de professores, tá bom? Então, se você quer fazer o curso junto comigo, junto com a professora Adriana, se inscreve aí, vai estar no primeiro link afixado aí, se inscreve nesse curso. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender, tá bom? Nós vamos estar aí aconselhando vocês dentro do que for possível. Na questão específica, nós vamos colocar ali os resumos de alguns livros, a gente vai comentar e vai dar uma orientação de estudos, tá bom? Então, não perde, mesmo você que vai fazer de forma específica, se inscreve, que eu acredito que vai fazer muita diferença na hora de você fazer a prova, tá bom? Lembrando que nós temos várias dicas aqui no canal a respeito do concurso, então dá uma procurada aqui no canal, que também vai fazer muito bem para você entender como é que o Estado tem pensado aí o professor, porque isso também, né, pensar com a cabeça do Estado na hora de fazer a prova faz diferença, tá bom? Então nós vamos prorrogar também. Não sei se até o dia 27, mas nós vamos fazer o possível para prorrogar ainda mais esse mês, mas eu não tenho certeza. Então, o quanto antes para você não perder, tá bom? Então, vamos continuar lá? Olha só. Então, item 2, competências gerais dos professores. Eu ainda estou um pouco doente, né, com dor de garganta. Você não se incomoda muito, tá? Por favor. Pesquisar, investigar, refletir, realizar análise crítica, usar a criatividade. Aqui tem um ponto interessante. E buscar soluções para selecionar, organizar e planejar práticas pedagógicas desafiadoras, coerentes e significativas. Aqui é interessante a gente parar para pensar. Então, olha só, eu preciso pesquisar, investigar, refletir e realizar análise crítica, usar a criatividade e buscar soluções para quê? Eu vou buscar essas soluções para selecionar, organizar e planejar as minhas práticas pedagógicas. Então, olha que interessante, na hora de eu realizar as práticas pedagógicas, qualquer prática pedagógica? Não, eu preciso de uma prática pedagógica que seja desafiadora, coerente e significativa. Então a minha prática pedagógica, ela precisa ser desafiadora, coerente e significativa. E para eu resolver, né, para eu selecionar, organizar e planejar essas práticas pedagógicas, eu preciso pesquisar, investigar, refletir, realizar análise crítica e usar a criatividade. Entende? Então a minha prática pedagógica agora, ela não é mais uma prática pedagógica expositiva. O que isso significa? Significa que eu não posso chegar na sala de aula e ir correndo para a lousa. A minha lousa aqui atrás. Eu não posso correr para a lousa. Eu preciso trazer então para o meu estudante uma prática pedagógica que seja desafiadora, que seja coerente. Coerente com o quê? Com o conteúdo, com as habilidades, com a realidade dele. Né? Não está escrito aqui, mas a gente já sabe que eu preciso, né, lá no item 1, trabalhar com a realidade. E a realidade é a dele, não é? A realidade da escola. Ah, na minha escola a internet é ruim. Ok, você tem uma realidade diante de você. O que fazer com isso? Então eu não vou poder trabalhar com a internet, eu vou ter que trabalhar com outras formas, não é? Então eu preciso que isso seja coerente.
né? E que precisa ser significativo, né? Eu sei que essas palavras são muito abrangentes de repente, né? Mas o que é um ensino significativo? Então eu tenho lá a minha habilidade, e eu primeiro vou escolher dentro do meu planejamento, né? Antes de falar de prática pedagógica, eu preciso planejar essa prática, não é? Então dentro do meu planejamento, eu vou pensar ali qual que é a habilidade que eu quero desenvolver no meu estudante nesse momento. Isso daí eu tenho lá as habilidades essenciais, né? Então qual é a habilidade essencial? É tal, beleza. Qual habilidade essencial é essa de acordo com o conteúdo agora? Então eu vou olhar, eu já descobri a minha habilidade essencial, vou olhar para o conteúdo. O conteúdo é esse. Ah, mas para ele chegar nesse conteúdo, ele precisava de uma habilidade essencial anterior que ele ainda não atingiu. Então eu preciso trabalhar essa habilidade atual e de alguma forma resgatar um pouquinho aquela habilidade anterior. Perfeito, eu decidi isso lá no meu planejamento. Aí eu vou organizar e selecionar, né, o meu material ali para poder construir então a minha prática pedagógica. E aí eu vou entregar isso para o meu estudante de forma significativa, de forma que ele entenda dentro da realidade dele para que ele vai utilizar aquilo. Lembrando que o estudante protagonista, ele mesmo é que vai pegar isso que você está dando para ele e vai ressignificar dentro do projeto de vida dele. Mas você entende que você vai fazer uma prática pedagógica de repente que não faz sentido, uma prática pedagógica que não é coerente com as coisas que ele está aprendendo, com a idade dele, não é coerente com o conteúdo, enfim. E aí não tem significado aquilo de forma verdadeira, né? Quando você entrega aquilo para o aluno não sabe o que fazer com aquilo. Ele de repente ainda não é um aluno protagonista, então ele não consegue ressignificar aquilo, você já não dá significado nenhum e ele também não consegue. E aí fica uma prática pedagógica perdida no espaço, não é? Tem acontecido muito isso com quem ainda é expositivo. Tem problema ser expositivo? Não tem. Eu mesmo sou uma pessoa que aqui diante de você estou expondo, não é o conteúdo. Então eu sou muito expositivo, né? Na sala de aula eu costumo usar pelo menos uma aula por semana expositiva, não é? Por quê? Porque ele precisa entender ali algumas teorias que a gente só vai entender falando. Mas existem outras formas de fazer. Então você tem aí a sala de aula invertida, você tem as metodologias ativas, você tem a pesquisa em si, né? Você tem ali trabalhos em grupo, enfim, dá para você trabalhar de várias formas. Inclusive, eu vou começar a falar mais sobre metodologia ativa aqui. E eu espero que você acompanhe, que vai ser legal, tá bom? Já estou devendo um vídeo aí sobre pensamento computacional, né? Logo, logo vai sair, não fique preocupado. É bem legal a gente começar a trabalhar, a gente perceber que nós não dependemos da tecnologia em si. Nós podemos ter um bom trabalho, inclusive com pensamento computacional, né, que é o pensamento voltado aí para a solução de problemas, e que nós não necessariamente precisamos da tecnologia para isso, tá? E aí a gente vai ver muitas metodologias ativas que dá sim para fazer dentro da sua sala, com a quantidade de alunos que você tem, né? Inclusive com alguns alunos, eu já falei, né? Alguns estudantes, alguns estudantes ainda são passivos, eles precisam ser ativados, né? E aí, quando você vai trabalhar dinâmica, você vai trabalhar metodologia ativa, muitas vezes eles olham para isso, enxergam isso como algo divertido e eles começam então a querer fazer parte disso. Então, olha só, o que eu quero dizer para você então, né? Que é uma competência geral do professor que ele tenha uma prática pedagógica desafiadora, coerente e significativa. Mas, para que ele faça isso, é da competência dele pesquisar, investigar, refletir, realizar análise crítica, usar a criatividade e buscar soluções para solucionar, organizar e planejar essas práticas pedagógicas. Então, eu não sei o que eu faço, né? Olha, eu estou tentando ali motivar o meu aluno a participar, ele não
está sendo motivado, ele não está participando, eu já tenho feito, ele tem ido mal nas provas, eu já tenho feito quase de tudo por ele. Tá, mas e aí? O que você tem pesquisado, investigado, refletido? Você já fez uma análise crítica de si mesmo, da sua prática pedagógica, a respeito do ambiente, né, escolar de forma geral? Você já tem feito essa análise? Porque a análise crítica não é criticar todo mundo, criticar aleatoriamente, enfim. Não é isso. Análise crítica é quando você vai pensar e vai refletir, você vai buscar a solução. Você não vai fazer isso de forma apenas, porque o governo não investe. Tá, ok. Então, realidade é essa? É essa. Qual solução eu posso dar para isso? O que eu posso fazer então dentro. Eu não posso fazer nada. Então, calma aí. Então, você já passou por tudo isso. A sua prática pedagógica já é desafiadora, ela já é coerente, ela é significativa. Todos os alunos estão participando disso, menos aquele um. E aquele um, você já fez de tudo, absolutamente, já pesquisou sobre os problemas que ele tem, você já investigou ali formas diferentes de passar a sua matéria, entre aspas, aí, você já refletiu a respeito, já fez uma análise crítica, né, sem aquele monte de sentimentos, né, apenas pensando de forma lógica, né, você já usou da sua criatividade para tudo e não deu certo, aí é a hora de você relatar, passar para o seu PCA, para o seu PCG, né, chamar os pais, conversar, né, colocar a família aí junto com a escola para solucionar esse problema, entendeu? E aí depois que tudo foi feito e nada funcionou, aí as outras coisas, né? Aí sim você pode até falar, não, realmente eu preciso entregar os pontos nesse caso aqui, que não deu, né? Mas se não for o caso, então continue aí pesquisando, investigando, refletindo, realizando a sua análise crítica, usando toda a sua criatividade para você solucionar, organizar e planejar as práticas pedagógicas de forma desafiadora, coerente e significativa. Tá bom? Nossa, mas isso é muito. Não é muito, não. Dá licença um pouquinho, ainda tô doente, né? Mas por que eu tô dizendo que não é muito, não? Não é muito por causa do seguinte. Quando você pensa que você tem que fazer isso para 40 alunos por sala e você tem 20 salas, aí você fala, não, realmente é muito. Mas você não vai fazer isso para todo mundo, você vai fazer isso para aqueles que não participam. Então veja bem, aqueles que participam já participam, não é? Então hoje eu tenho salas, por exemplo, que se eu entrar com uma dinâmica, mais de 2%, não, mais de 98% vão participar e só 2% não vão. Né? Então eu tenho lá uma sala com 40 alunos, né? Por exemplo. Então 35 vão participar daquilo que eu estou propondo. 5 talvez não, 5 vão dispersar, 5 vão andar pela escola, vão fazer alguma coisa. E aí você fala, nossa, por causa desses 5 não dá para eu fazer. Tá, então ao invés de eu fazer pensando nos 35, eu vou fazer pensando nos 5. Entendeu? Eu tenho 100 alunos. Um aluno não está dando certo, ele está fugindo, ele está indo aonde nenhum outro aluno jamais foi, então eu preciso ir lá e buscar esse aluno e pôr de volta. Como é que eu vou buscar esse aluno então? Eu vou preparar a minha prática pedagógica pensando nele. Porque os 99 vão participar. É só aquele que está fugindo, então eu preciso ir atrás daquele, não é? A mesma coisa acontece numa sala de aula com 45 alunos, onde 35 vão participar e 10 vão dispersar. Então eu faço pensando nos 10 que vão dispersar. O que eles gostam de fazer? O que de repente, se eu fizer, vai chamar a atenção deles para a minha prática pedagógica? Né? Então o que dá para a gente trabalhar nisso daí? Então, de repente, é uma questão de jogo, por exemplo, a gente apresenta um jogo novo, é uma questão de dinâmica, a gente faz uma aula toda dinâmica, é uma questão de propor coisas para se fazer realmente, né? Por exemplo, é um maker, né? Um DIY que de repente está faltando,
né, um artesanato. Então, dá para a gente trabalhar. A gente tem que acertar o alvo, não é? E o alvo são aqueles que não estão participando. Aí você vai dizer assim, mas espera aí, como é que eu vou descobrir do que ele gosta? Aí vem a pedagogia da presença. Pedagogia da presença não é um momento para você ficar ali conversando com outros professores e deixar para lá os alunos. Não. É para você ir até o seu estudante e você entender o que é que falta para ele, do que é que ele gosta, o que é que ele está fazendo, quais anseios ele tem. Tem que lembrar que o professor ele tem a intencionalidade, né? Então tudo que ele faz com intenção. Então, qual que é a intenção durante aquele momento na pedagogia da presença? Então, naquele momento é que ele vai investigar. Naquele momento, ele vai, junto com o estudante dele ali, pesquisar, fazer análise crítica junto com o estudante. O que está faltando ali na minha aula, né? Então, por exemplo, eu na aula de inglês, alguns alunos eu fiz ali, né, um apanhado dos estudantes, né? Pedi para eles escreverem. Primeiro, qual é a aula que eles gostariam de ter, independente de como eu tenho feito. E segundo, o que é que ele mais odeia na minha aula. Então, o que ele mais odeia, ele ia falar a respeito da minha aula. O que ele mais gosta, ele ia falar de forma geral. E aí, assim, eu tirei a média, né? Fiz lá a separação de alguns alunos foram repetitivos, né? Outros já deram ideias inovadoras, enfim, eu tirei uma média. E aí, no primeiro semestre eu fiz tudo expositivo, no segundo semestre eu fiz uma coisa mais light, já trazendo mais slides, mais conversa, menos lousa. No terceiro do bimestre, que vai se iniciar no próximo semestre agora, né? Então, logo após as férias, eu já vou trazer uma nova forma de fazer. E aí eu já tenho algumas dinâmicas que eu vou passar para eles, algumas coisas com música para inglês, né, para a gente trabalhar. Então, veja bem, primeiro eu escutei deles. O que é que eu preciso fazer que você não gosta na minha aula? Né? Então, assim, na sua aula eu não gosto que eu escrevo muito. Tudo bem. Então eu posso trazer impresso para você, não tem problema. Porém, eu sei que a escrita melhora, né? Então, assim, ao mesmo tempo eu não vou tirar totalmente a escrita, mas realmente, né, escrever muito o tempo todo é meio chatão mesmo. Então a gente vai tirar um pouco a escrita, mas não totalmente, porque tem os exercícios para fazer. A gente vai fazer dinâmica. Eu já tenho algumas dinâmicas prontas em inglês. E a gente vai trabalhar música, que foram as três coisas mais pedidas, né? Uma aula mais agitada, então vai entrar com dinâmica. Aulas com música, a gente vai pôr música. E escrever menos, foi as três coisas mais citadas aí. E no próximo bimestre eu já vou inserir. Se vai funcionar, a gente não sabe, a gente só sabe colocando em prática. E quando não funcionar, eu vou olhar para o aluno que fez com que não funcionasse, com algum estudante que ali sabotou o processo de alguma forma, vou olhar para aquele grupo de pessoas que não permaneceram na aula, porque vou retirá-los para o pátio, retirá-los para a quadra, e aí dispersaram, e eu vou tentar então fazer ali então uma crítica, o que eu fiz ou o que aconteceu naquele momento que dispersou, que fez com que eles não ficassem na aula. E aí é o momento de começar a trabalhar melhor aquele grupo ali. Olha, já fizemos isso, fizemos aquilo, o que aconteceu? Onde que eu ainda estou errando? E aí eu preciso trazer aquele estudante para dentro da aula novamente, tá bom? Então, assim, é um serviço de formiguinha, não é do dia para a noite. Muitas pessoas falam no WhatsApp comigo, mandam mensagem, às vezes eu não respondo, tá, gente? Vocês entram no grupo lá. Ah, entrei no grupo, vi aqui o professor Érico, vou trocar uma ideia com ele. Não, geralmente você me manda mensagem e eu vou responder para você aqui no vídeo, tá bom? Dificilmente eu vou conseguir responder para você porque online ali tem várias pessoas falando comigo, é muito difícil eu responder para todo mundo. No Instagram, a mesma coisa, né? Se você entrar lá no @professor.érico, você manda mensagem para mim, às vezes eu até visualizo, mas eu não consigo responder na hora porque tem várias pessoas mandando mensagem para mim, tá bom? Então, funciona assim.
não é do dia para a noite. Ah, eu vou chegar lá, vou implantar, vai funcionar, vou fazer todo dia e todo dia vai ficar beleza agora. Não. Lembra lá que eu já falei num vídeo anterior aí, em algum momento, eu já falei para você que o planejamento ele é feito para dar errado? Então assim, você vai planejar, vai fazer tudo certinho e tudo mais, aquele aluno que você queria buscar, você conseguiu colocar ele dentro do seu trabalho, e aí aquele outro aluno que na aula expositiva é super dedicado, aquele aluno desgarrou. Então você vai ter que ir atrás daquele aluno, não é? Então assim, não é porque deu certo num dia que vai dar certo no outro, não é porque de repente você mudou a metodologia que todos vão ficar, né, redondinho ali andando, não. Cada pessoa é uma pessoa diferente, né? Eu sei que é difícil falar o óbvio, né? Mas é importante falar. Porque cada pessoa é uma pessoa diferente. Alguns vão aprender vendo, alguns vão aprender falando, alguns vão aprender ouvindo, alguns vão aprender fazendo, não é? E assim, o que fica no final de tudo isso, lá no final, o que fica são as boas lembranças. Então, assim, não se preocupe tanto, sabe? Não é papo de coaching, não. Não se preocupe tanto. Faça bem o seu trabalho, converse com o aluno, não pegue ranço do seu aluno, do seu estudante. É ou não é? Não pegue ranço dele. Vá lá, converse com ele, veja as condições o que é que você pode oferecer para ele. Torne o tempo dele dentro da sua aula um tempo agradável, um tempo de passar ali com os amigos, entendeu? Você vai ver que devagarzinho as coisas vão se desdobrando. Melhor do que conteúdo, melhor do que tudo isso, são as relações humanas estabelecidas ali. Por quê? Porque uma vez que as relações humanas são agradáveis e tudo está dando certo, a questão socioemocional está bem cuidada, o restante ele vai adquirindo. Mesmo, mas atrasou um pouco, não tem problema. Mais na frente ali ele pega, ele acompanha. Fica assim, não fica se cobrando demais, tá bom? Vá com calma que vai dar certo. Eu tenho absoluta certeza disso. Vai com calma que vai dar certo. Tá bom? E você também não se sinta culpado ou culpada de chegar lá e querer fazer o seu melhor e o estudante não reconhecer ou não adquirir o conhecimento ou não adquirir a habilidade. Não se sinta pressionado. Por quê? Porque se você tem as competências necessárias, e nós vamos continuar aí nos próximos vídeos as outras competências, né? Se você tem a competência necessária, se você está trabalhando essas competências, você também está num processo de melhoria contínua, né? De capacitação continuada. E aí o que acontece? À medida que você, como professor, vai se profissionalizando em fazer essa leitura da sala, fazer a leitura do estudante e trazer o melhor para eles, você vai ver que aos poucos, passinho de formiguinha, você vai fazer com que eles alcancem as habilidades necessárias. No futuro serão pessoas de bem, pessoas bem intencionadas aí na nossa sociedade, pessoas que vão agir de forma livre, justa, solidária, democrática, inclusiva, né? A gente vai conseguir, tá bom? Mas faça isso, práticas pedagógicas, né? Não deixa de melhorar cada dia mais a sua prática pedagógica de acordo com aquilo que o seu estudante precisa, tá bom? Beijo no seu coração. Não se esquece, se inscreve aí no nosso curso preparatório para o concurso público de professores 2023. Vai ser prorrogado um pouquinho, mas não é para sempre, tá bom? As nossas vagas já estão aí bem limitadas. Então, se você está pensando em fazer, se inscreve agora, tá bom? Dá para parcelar em 12 vezes no cartão. Fica tranquilo que vai dar certo, você vai passar no concurso. Não esquenta muito a sua cabeça, porque se você já faz parte, né, se você já é um professor que tem buscado ter esse perfil, dificilmente você não vai conseguir fazer uma prova que busca o professor com esse perfil, tá bom? Mas eu não tenho esse perfil ainda. Então já começa a criar em você as situações necessárias aí para que você atinja esse perfil, tá bom? Uma delas, por exemplo, é a paciência, né? Porque para você fazer tudo isso que eu tenho falado para você, se você não tiver a paciência que eu tenho,
você não vai conseguir chegar muito longe. Então você tem que ter paciência. Você está vendo que o aluno não está correspondendo, você vai continuar tentando, né? Resiliência, né? É importante ter, tá bom? Então, qualquer dúvida sobre o curso para concurso, você pode entrar em contato. Aí também no segundo comentário aí também, né? O primeiro comentário fixado deve ser o do concurso. Se o concurso já passou, se a gente já está em outro ano, possivelmente o primeiro comentário fixado é de um dos grupos. Então clica aí também, entra no grupo, tem sempre coisas novas lá. Eu sempre estou comentando aí o que a gente vai fazer nos próximos passos, tá bom? E aí a gente vai conversando por lá. Beijo no seu coração, até a próxima. Tchau.